Mas bom, para que a gente possa encerrar nessa nossa aula sobre correntes elétricas do nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para o nosso último tópico desse contexto, que é o tópico da força eletromotriz, ok? E bom, qual que é a minha ideia com essa aula daqui? Na prática, eu tinha pensado, quando eu estava fazendo o planejamento do curso, em abordar a lei de Ohm, efeito Joule e força eletromotriz na mesma aula, ok? Na prática, né, se vocês viram a aula anterior, vocês viram que eu tratei lei de Ohm e efeito Joule na mesma aula, mas eu decidi botar a força eletromotriz em uma aula separada, né? Decidi deixar, né, um tempo separado para a gente poder discutir com calma o que é a força eletromotriz. Okay? A minha escolha em fazer isso, né, deixar a força eletromotriz separada, principalmente por uma má compreensão sobre esse tópico que acaba surgindo. Ok? Enfim, eu vou definir aqui com vocês a ideia de força eletromotriz, porém, existe uma tendência muito comum dos alunos, né, muitas vezes motivada pela forma como a gente vê circuitos elétricos no ensino médio, de achar que força eletromotriz e diferença de potencial são a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Diferença de potencial é uma coisa, força eletromotriz é outra. Inclusive, a própria definição de força eletromotriz já é incompatível com ela ser sinônimo de diferença de potencial. Porque, como eu vou mostrar para vocês, diferença de potencial implica no campo ser eletrostático, né? Implica na existência de um campo eletrostático para que a gente possa falar de potencial, de potencial eletrostático, né? Do potencial elétrico. Em compensação, quando a gente vai definir força eletromotriz, a força eletromotriz ela é definida de uma maneira que ela é incompatível com campos eletrostáticos. Então, para que exista força eletromotriz, é necessária a existência de outros campos que não campos eletrostáticos. Então, por natureza, esse tópico já é dissociado de diferença de potencial. Porém, em um determinado regime, um regime específico que eu vou comentar aqui, que inclusive são os regimes que a gente trabalha, né, na maior parte dos problemas, e vai ser os regimes que a gente vai trabalhar nesse nosso contexto daqui, né, desse nosso curso, que são o regime de correntes estacionárias, o conceito de força eletromotriz, aplicado a algum circuito, ele pode ser visto de uma maneira muito próxima com a noção de diferença de potencial. Não porque eles são iguais, mas é porque o contexto em específico permite uma semelhança entre esses tópicos. E faz com que muita gente acabe achando que força eletromotriz e diferença de potencial é a mesma coisa. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, tudo bem, Felipe, diferente de potencial e força eletromotriz são coisas diferentes, mas se tem um certo contexto, que é o contexto que a gente vai trabalhar, que esses caras, né, eles agem de uma maneira ali muito próxima, é tão prejudicial assim essa confusão entre força eletromotriz e diferença de potencial? E a resposta é sim. Essa confusão ela é seríssima, na verdade, no ponto de vista eletromagnético, porque, como a gente vai ver, ela pode a confusão entre força eletromotriz e diferença de potencial, ela inclusive pode acarretar em diversas dificuldades de compreensão conceitual da lei de Faraday, que é a lei de indução eletromagnética. Porque, como eu vou comentar com vocês, né, nas próximas aulas, quando a gente for introduzir a lei de Faraday, né, a lei de indução eletromagnética, a lei de Faraday está relacionada a forças eletromotrizes. E força eletromotriz está associada a um comportamento não eletrostático. Se a gente confunde força eletromotriz com diferença de potencial, a gente pode ter a impressão que na indução eletromagnética acaba aparecendo campos eletrostáticos, o que está completamente errado. Certo? Completamente errado. Enfim, ao longo dessa aula, vocês vão perceber exatamente que existe uma diferença, e o meu objetivo é que vocês não só compreendam a diferença entre força eletromotriz e diferença de potencial, né, mas também saibam exatamente o porquê que elas podem ser confundidas para o contexto específico, e o meu outro objetivo é que ao final dessa aula, né, você consiga entender, né, com a noção de força eletromotriz, por que para poder tratar de correntes elétricas, a gente precisa sair do contexto da eletrostática, porque a princípio isso não é algo óbvio, né? Como eu comentei com vocês, né, na aula sobre lei de Ohm, a gente consegue ter correntes elétricas, né? Eu até dei aquele exemplo, né? Enfim, eu dei o exemplo ali do fio, né, que existe um certo campo elétrico para cá, que vai induzir uma certa movimentação de cargas, que é constante. Como eu comentei com vocês, é possível gerar esse cara daqui com uma certa diferença de potencial, certo? Inclusive a gente escreveu a lei de Ohm como sendo V igual a RI, e a gente sabe que V, né, que é a diferença de potencial que a gente está levando em consideração, leva em conta um caráter eletrostático. Então, somente vendo lei de Ohm pode dar a impressão que ainda assim, né, somente no contexto da eletrostática, a gente consegue gerar as movimentações de carga que a gente necessita. Porém, não conseguimos, né, e a minha ideia, né, é que ao final dessa aula você entenda exatamente o porquê disso. Mas bom, para que a gente possa abordar, né, o tópico de força eletromotriz, primeiro é necessário que a gente entenda um regime específico de correntes, que são o regime que a gente chama de correntes estacionárias. Esse nome daqui pode parecer uma contradição, certo? Porque, afinal de contas, o que é corrente estacionária, sendo que a corrente necessariamente implica em alguma movimentação no tempo, certo? Mas, enfim, o que a gente chama de correntes estacionárias são correntes que não variam no tempo. O termo estacionário na física, inclusive, sempre tem esse significado. Uma coisa é sempre dita estacionária se ela passa a não depender mais do tempo.
e como é que esse tipo de corrente, né, como é que essa condição pode ser, né, escrita matematicamente falando. Eu comentei com vocês em algumas aulas anteriores, né, que a equação da continuidade ela pode ser escrita como divergente de J mais del ρ del t é igual a zero. Eu estou escrevendo aqui na forma diferencial porque a forma diferencial ela é muito mais simples, né, da gente fazer esse tipo de consideração do que a forma integral, ok? Então, mesmo que você seja do público de Física 3, não se preocupe, ok? A gente não vai ficar divagando muito sobre formas diferenciais, enfim, e usar um contexto que seria equivalente de elétron 1 e não de Física 3. Mas, enfim, se as correntes são estacionárias, significa que as coisas já não variam mais no tempo. Se elas não variam mais no tempo, significa que esse termo daqui é igual a zero. Por consequência, o que caracteriza o regime que a gente chama de correntes estacionárias é exatamente o regime em que a divergência do J é igual a zero. Okay? Esse cara daqui define exatamente o que a gente chama de correntes estacionárias. Esse tipo de regime ele é de interesse físico por alguns motivos, né? O primeiro motivo, na verdade, e até que é na prática um motivo mais prático, é que toda vez que a gente vai trabalhar com algum novo contexto, não faz sentido a gente trabalhar com aquele contexto no ponto de vista mais geral possível, né? Então, pegando esse nosso curso de eletromagnetismo, a gente está tratando o tempo inteiro, até essas últimas aulas, de eletrostática. Certamente fez uma aula completa de eletrostática, técnicas para poder resolver problemas de eletrostática, capacitores, campos elétricos na matéria, todo o contexto que a gente tratou foi o contexto de eletrostática. E aí nessa aula daqui, né, de correntes elétricas, a gente está começando a introduzir, né, exatamente cargas em movimento, que começa a fugir um pouquinho do que seria o regime da eletrostática, para a gente poder falar alguma coisa a mais, né, poder introduzir um pouco de dinâmica. Obviamente, se a gente está começando a entrar num regime que, o diferente do que a gente estava, não faz sentido eu levar em conta um regime mais geral possível, porque isso dificulta muito o problema. Toda vez que a gente trata, né, toda vez que a gente está aprendendo algum contexto, é importante que a gente sempre vá introduzindo ele aos poucos. E o regime de correntes estacionárias é o regime de correntes mais simples que a gente tem. Então, se a gente focasse todas as nossas análises somente para o que é mais conveniente no ponto de vista didático, né, didaticamente falando, estudar as correntes estacionárias é de um interesse tremendo. Porque, primeiro, é importante que a gente entenda o comportamento mais simples de situações físicas que envolvam correntes, para depois a gente começar a dificultar e ir para um contexto de correntes não estacionárias. Uma outra razão, né, que torna esse tipo de regime extremamente importante, né, fisicamente falando, né, de extremo interesse físico, é o fato de que toda vez que a gente tem alguma coisa estacionária, essa coisa estacionária, ela sempre está representando algum regime de equilíbrio. Imagino que todo mundo aqui já deve ter como óbvio que os problemas na física, de uma maneira geral, eles são dinâmicos. Porém, grande parte dos sistemas, eles tendem a um equilíbrio. Nesse sentido, é sempre importante, em qualquer contexto na física, estudar os regimes estacionários do contexto que a gente está trabalhando, certo? E aqui não é diferente. A gente sabe que, de uma maneira geral, as correntes elas não são estacionárias, mas a gente sabe que quando a gente coloca, né, quando a gente induz a movimentação de corrente em um sistema, a tendência, com o passar do tempo, é que essa corrente ela seja estacionária. A tendência é que essa corrente ela não varie mais no tempo. E a gente sabe também que em todos os sistemas cotidianos que aparecem correntes elétricas geradas por diferenças de potencial, né, constantes, né, em circuitos de corrente contínua, todos esses sistemas, as correntes elas são estacionárias. Elas tendem a um valor de equilíbrio. Como a maioria esmagadora, né, dos sistemas que passam correntes elétricas que a gente analisa, né, de corrente contínua, eles são produzidos, né, essas correntes são geradas por diferenças de potencial constantes, né, esse contexto de correntes estacionárias, ele não passa a ser só um regime agradável de se trabalhar, ele passa a ser exatamente o regime que a gente observa. E esse motivo, por si só, já seria o suficiente para que a gente estudasse exatamente esse contexto. Ok? Colocando aqui só motivações, né, para a gente estudar as correntes estacionárias, só para não parecer que é muito arbitrário, que a gente está facilitando o problema demais. Não. Esses problemas aqui, eles são extremamente importantes de serem estudados e compreender a maioria esmagadora, né, dos contextos que a gente tem corrente elétrica de corrente contínua, que são aqueles que a diferença de potencial é constante. Mas, bom, só analisando esse contexto extremamente mais simples de corrente elétrica, a gente já consegue perceber que é necessário campos elétricos não eletrostáticos para que esse tipo de corrente possa ser gerada. E como é que a gente faz para analisar isso? Bom, daria para ser analisado, né, somente analisando a divergência, mas como essa aula também é para um público de Física 3, né, um jeito de mostrar que esse cara daqui ele é incompatível somente com campos eletrostáticos é fazer o seguinte. A equação da continuidade, na forma integral, ela não poderia ser escrita, né, como eu discuti na aula da equação da continuidade, como sendo fluxo do J em uma superfície fechada, mais integral de, né, aqui no caso, derivada no tempo, da integral de ρ, né, dv, né, integrado no volume de uma certa região, esse cara daqui, esse fluxo é feito na borda. A gente não poderia escrever desse jeito a equação da continuidade?
Esse nosso contexto de correntes estacionárias, obviamente, seria o contexto que esse cara daqui é igual a zero, certo? Afinal de contas, nada está variando no tempo. Então, né, escrito em termos de forma integral, né, o nosso contexto, né, das correntes estacionárias, ele é dado como fluxo em uma superfície fechada do J necessariamente vai ter que ser igual a zero para qualquer superfície. E o que esse cara daqui significa? As análises que a gente pode fazer são exatamente as mesmas que a gente fez para o fluxo do campo elétrico. Se vocês repararem, a lei de Gauss era simplesmente trocar esse J pelo E, integral de E dA numa superfície fechada. Se vocês se lembrarem das aulas de eletrostática, o que esse cara daqui está falando é que quando a gente analisa qualquer região do espaço, aqui qualquer região fechada do espaço que está fluindo carga, significa que a mesma quantidade de corrente que está entrando nessa superfície também está saindo, ok? Esse cara daqui ser igual a zero significa que as linhas de corrente elas entram e saem na mesma proporção. E um desenrolar importante disso é que as linhas de corrente têm que ser fechadas. Por que esse cara daqui implica nas linhas de J serem fechadas? Porque o que significa uma linha ser aberta? Significa que ela tem um início específico, certo? Igual as linhas de campo elétrico. Pega o campo eletrostático. Se aqui a gente tem uma carga, o campo ele não é saindo, aqui a gente tem um campo que ele é aberto, certo? A gente tem um início das linhas de campo. Todas essas linhas de campo daqui, elas começam do mesmo ponto, que é o ponto onde está a carga. Se alguma coisa desse tipo daqui acontecesse para as linhas de corrente, certo? De densidade de corrente para as linhas de J, se eu pegasse uma superfície aqui que englobasse essa origem das linhas, a nossa integral de J dA, né, o fluxo nessa superfície seria diferente de zero. Certo? Seria diferente de zero. A única forma de você ter o fluxo de um vetor igual a zero para qualquer superfície fechada é se todas as linhas de campo elas forem fechadas. Porque se elas forem fechadas, significa que elas não têm um início. Se elas não têm um início, significa que você nunca consegue encontrar uma superfície que engloba esse início da linha de campo, certo? Que engloba a origem dessas linhas de campo. Porque sempre que você cria uma superfície que engloba linhas de campo e calcula o fluxo de uma superfície fechada, né, englobando essa origem das linhas de campo, necessariamente esse fluxo vai estar diferente de zero. Então, necessariamente, toda vez que a gente tiver um fluxo numa superfície fechada, em qualquer superfície fechada igual a zero, significa que as linhas desse cara necessariamente são fechadas. Ok? Essa mesma análise vale quando a gente vê divergência de um vetor igual a zero. Divergência de um vetor igual a zero sempre implica que as linhas de campo desse cara são linhas fechadas, necessariamente. Se as linhas de J sempre têm que ser fechadas, a gente chega numa conclusão bem relevante, dadas as nossas últimas aulas. A gente discutiu nas últimas aulas que existe uma lei, certo? Quando a gente tem passagem de corrente elétrica, que é a lei de Ohm. Certo? O que a lei de Ohm fala pra gente? A lei de Ohm fala pra gente que J é igual a sigma E. Ok? Diversos materiais, que são os materiais isotrópicos, eles apresentam esse tipo de característica. Agora, se o contexto de correntes estacionárias faz com que o J seja sempre as linhas de J, né, as linhas de campo de J sejam fechadas, se o J é proporcional ao campo elétrico, o que isso aqui significa? O contexto de corrente estacionária significa que as linhas de E também têm que ser fechadas, ok? E é aí que vem a constatação de que a gente precisa de campos não eletrostáticos para trabalhar com esse nosso contexto, certo? Pelo seguinte, se as linhas de campo de campo elétrico são fechadas, significa que eu consigo encontrar uma linha de campo elétrico desse jeito, por exemplo, ok? Uma linha de campo que seja fechada. Agora, se eu encontro um campo elétrico com uma linha fechada, eu posso fazer o seguinte: escolha um caminho que está exatamente em cima dessa linha de campo, ok? Exatamente em cima dessa linha de campo. Ok? Então escolha um caminho C. E agora faça integral de E dl nesse caminho fechado. Quanto é que vai dar esse cara? É imediato que esse cara daqui vai dar diferente de zero. Ok? Por quê? Porque esse caminho daqui, imagina que eu faço o caminho exatamente em cima da linha de campo e com a mesma orientação. Não tem jeito desse cara daqui ser igual a zero nessa curva C. Por quê? Porque em todos os pontos desse caminho, por construção, o dl está na mesma direção que o E. Então aqui vai ficar uma integral de módulo de E, módulo de dl, e obviamente isso não é igual a zero, porque esses caras aqui sempre vão dar contribuições positivas. Agora, quais eram as leis fundamentais da eletrostática? Era integral de E dA é igual à carga que tem dentro da superfície dividido por ε0, e a segunda era que integral de E dl era igual a zero. Percebam que esse nosso contexto viola essa segunda expressão daqui que a gente obteve lá no contexto da eletrostática. O que significa? Significa que não existe solução para esse nosso problema, não existem campos elétricos que satisfaçam isso?
Não significa isso, só significa que os campos elétricos que a gente precisa para poder gerar esse contexto de correntes estacionárias, que são as correntes mais simples que existem, são exatamente campos elétricos que não fazem parte do regime eletrostático. Agora, isso não significa que não exista nenhum tipo de comportamento eletrostático nesse campo. Como eu comentei com vocês, o campo elétrico ele obedece o princípio da superposição. Então imagina que esse campo elétrico daqui ele seja a soma de dois campos. Ele seja o campo E1 mais o campo E2, ok? Existem duas origens de campo elétrico, e aí o campo elétrico total é a soma desses dois. Nada impede do E1, por exemplo, ser eletrostático. Nada impede que esse campo E1 obedeça às leis eletrostáticas, nada impede. O que eu só estou comentando é que o campo elétrico total, ele é não eletrostático. Então significa que tem que existir campos elétricos não eletrostáticos para que a gente possa trabalhar com o regime de correntes estacionárias, que é o regime mais simples que existe. Uma outra forma também, né, de se constatar que a gente precisa de campos não eletrostáticos, né, só que dessa vez mais visual, é o seguinte. Como é que a gente normalmente constrói, né, os nossos problemas, né, de correntes estacionárias? A gente pega uma fonte de tensão constante, okay, que vai fornecer uma diferença de potencial constante, e liga no nosso circuito, que vai ter, enfim, as suas particularidades aqui ao longo do seu circuito, ok? Esse cara daqui vai fornecer uma diferença de potencial entre este ponto e entre este ponto. Essa diferença de potencial vai fazer com que apareça uma corrente elétrica. Vamos supor que aqui a gente tem um potencial que eu vou chamar de V+, e aqui eu vou ter um potencial que é o V-, ok? Então essa fonte de tensão, ela promove essa diferença de potencial. Supondo, né, que o nosso V+ seja maior do que o nosso V-, obviamente esse cara daqui vai gerar, né, ele vai induzir nesse nosso circuito aqui uma corrente nesse sentido daqui. Certo? Ele vai induzir uma corrente nesse sentido. Por quê? Porque, obviamente, a gente sempre tem o campo elétrico apontando para a região de menor potencial. Então, esse cara daqui induz um campo elétrico ao longo desse fio daqui nessa mesma direção. E aí, pela lei de Ohm, né, pela proporcionalidade entre J e o campo elétrico, a gente sabe que vai induzir um cara desse jeito daqui. Então, ou seja, a gente vai ter corrente saindo dessa parte e entrando aqui nessa parte, ok? Uma densidade de corrente. Agora, o mesmo raciocínio vai se aplicar para cá. Certo? A gente sempre tem campo elétrico que sai da região de maior para menor potencial. Então, aqui dentro dessa fonte de tensão, vai ter um campo elétrico para onde? Para baixo. Certo? E esse campo elétrico vai induzir o quê? Vai induzir uma corrente para baixo. Então, perceba que nesse nosso exemplo, a quantidade de cargas nessa região ia diminuir e a quantidade de cargas nessa região ia aumentar. Ou seja, eu ia ter variações da densidade. Esse cara daqui ia ser diferente de zero. Mas se esse cara daqui é diferente de zero, significa implicitamente que o meu J também depende do tempo, certo? Porque, afinal de contas, a densidade de cargas, né, a variação da densidade de cargas no tempo tem relação com a corrente, certo? Para a minha corrente não variar no tempo, eu preciso que não exista variação da densidade no tempo. Então, né, ou seja, se esse cara daqui fosse simplesmente, só tivesse campo eletrostático, né, ou seja, ele simplesmente chegasse e falasse, olha, aqui tem um potencial, aqui tem outro, o campo elétrico vai ser gerado só por conta desses caras, necessariamente percebam, a gente teria uma derivada, né, de ρ no tempo diferente de zero, e a gente estaria fora do contexto exatamente de correntes estacionárias. Então, tudo isso aqui é só para evidenciar que a gente precisa de campos não eletrostáticos. Bom, dado tudo isso, vamos definir então de fato o que a gente chama de força eletromotriz. O que a gente chama de força eletromotriz a gente representa pela letra epsilon, e a gente define esse cara como sendo integral em um caminho fechado, né, de E dl. Um adendo importante quanto a essa definição de força eletromotriz é que, na verdade, essa aqui não é a definição mais geral de força eletromotriz, é uma definição restrita aos exemplos que a gente tem tratado até o momento no curso, né? Eu achei que eu tivesse dado devida ênfase, né, durante a aula, mas só agora, enquanto estava fazendo a edição, que eu percebi que eu não dei a ênfase necessária a esse fato que eu estou comentando. Como assim esse cara daqui é uma definição mais restrita? Na prática, o que a gente define como força eletromotriz, de uma maneira geral, é o quê? É integral num caminho fechado, não do campo elétrico, mas sim de um Fzinho dl, sendo que esse Fzinho é o que a gente chama de uma força por carga. O motivo para isso é porque, ok, tudo bem, campos elétricos realmente induzem movimentações de carga, porém, existem outros tipos de força que não são necessariamente elétricas que podem induzir movimentações de carga. Como a gente vai ver, né, na próxima aula, né, que vai ser sobre campos magnéticos, campo magnético, né, que a gente representa pela letra B, também gera força eletromotriz, porque campos magnéticos também geram forças magnéticas. Então, o que esse F daqui está representando é toda força que atua em cargas, por isso que aqui é força por carga, ok? Esse cara daqui tem unidade, né, de Newton por Coulomb, né, realmente força por carga no sistema internacional. E, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de força, independente da natureza, que gera
forças em cargas, induzindo movimentações de cargas, induzindo correntes, gera uma força eletromotriz. Como tudo que a gente tratou até agora no nosso curso de eletromagnetismo, né, foi levando em conta campos elétricos, né, então como os campos elétricos até agora foram os campos que de fato geram movimentações de carga, geram correntes nesse contexto que a gente está analisando, eu defini aqui a força eletromotriz em termos do campo elétrico. Porém, é importante deixar claro que força eletromotriz não é restrita ao campo elétrico. Inclusive, quando a gente chegar no capítulo de leis de Maxwell, né, que eu vou demonstrar para você exatamente a lei de Faraday, inclusive, né, para que ela possa ser demonstrada, a gente tem que levar isso em conta. A gente tem que levar em conta a definição mais geral de força eletromotriz. Por isso que eu estou dando aqui, né, a devida ênfase a esse tópico, né, de que força eletromotriz não é somente gerada por campo elétrico, mas pode ser por campo elétrico, porque vai existir uma certa correspondência entre as forças eletromotrizes geradas por força magnética e por força elétrica. Na prática, né, como o nosso contexto agora só leva em conta a força elétrica, a gente sabe que a única força que induz movimentações de cargas, né, nesse sentido, é a força elétrica, que é dada por quê? É dada pela carga em questão, vezes o campo que ela está sofrendo. Logo, a gente sabe que o nosso campo elétrico ele pode ser visto como o quê? Como sendo a força que a carga está sentindo, dividido pelo valor da carga. E isso daqui é exatamente o que eu estou definindo como SFzinho, força por carga. Porém, como eu também vou mostrar para vocês, né, a nossa força mais geral no eletromagnetismo, ela envolve tanto uma parcela que tem o campo elétrico, mas ela também vai envolver uma parcela que envolve o campo magnético. Certo? E aí, nesse sentido, se a gente não tem campos elétricos, mas a gente tem campos magnéticos, a gente poderia gerar um Fzinho de qual forma? Da forma V, produto vetorial com B, né? Velocidade da carga, produto vetorial com o campo magnético, que eu ainda vou definir com calma, certo? Aqui é só para dar um adendo. E aí, né, por conta disso, campo magnético também pode gerar força eletromotriz. Né? Se você inventar algum mecanismo que permite você, na mão, na marra, empurrar a carga, induzindo movimentação, né, das cargas, gerando corrente, essa força que você está produzindo, ela também vai gerar força eletromotriz. Ok? Então, né, fiquem com isso em mente, né, principalmente para o resto dessa aula e principalmente para as coisas que virão, que força eletromotriz não se restringe somente a campos elétricos. Também podem ter campos de outra natureza que induzem movimentações de carga. Quando a gente chegar no momento devido do curso, né, que a gente for trabalhar ali com indução eletromagnética, né, ver como é que os campos magnéticos podem induzir movimentações de carga, como é que isso se comunica com a lei de Faraday, aí sim, né, eu vou dar outros exemplos, né, aí sim eu vou comentar a respeito de novo de força eletromotriz, só que aí, né, para outros campos que não o campo elétrico, ok? Basicamente esse adendo, né, que eu gostaria de passar aqui, porque eu não dei a devida ênfase que eu achei que eu tinha dado, né, enquanto estava gravando essa aula. Mas bom, eu imagino que com essa nossa definição de força eletromotriz deva ficar claro para todo mundo que, ok, né, nós somente com campos eletrostáticos, né, somente com diferenças de potencial, nós não conseguimos gerar correntes estacionárias. Porém, com forças eletromotrizes, a gente sim consegue gerar correntes estacionárias. Imagina que eu queira gerar uma corrente estacionária nesse circuitinho daqui, ok? Imagina que tenha, né, esse circuitinho fechado e eu quero gerar, né, uma corrente J estacionária. Então imagina que eu quero, né, gerar nesse sentido daqui, por exemplo, ok? Um exemplozinho simples. Eu quero gerar uma corrente que seja estacionária. Para poder gerar esse cara, o que eu precisaria? Eu precisaria de um campo elétrico, né, que fosse aqui, né, que também circundasse aqui, certo? Eu precisaria de um campo elétrico que tivesse essa característica. E para esse campo gerar uma corrente estacionária, o que basta? Né? Basta esse campo daqui não depender do tempo, certo? Basta esse cara não ser um campo que depende do tempo. Porque se ele não depende do tempo, significa que, né, pela lei de Ohm, J é igual a sigma E, significa que o J também não vai depender do tempo. Se a corrente não varia mais no tempo, né, é possível mostrar que ela é uma corrente estacionária. E perceba, se eu tenho esse campo desse jeito, eu sei que a minha força eletromotriz, certo? Que é a minha integral de E dl. Né? Obviamente aqui eu pegaria exatamente em cima, né, desse circuito daqui, eu faria essa integração nesse circuito, afinal de contas eu quero saber a força eletromotriz, né, nesse circuitinho daqui, que é onde vai passar a corrente. Esse cara daqui daria diferente de zero. E, ok, certo? Percebam, com realmente forças eletromotrizes, eu consigo, né, diferente de zero, eu consigo gerar correntes estacionárias. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, ok, Felipe, tudo muito bonito, mas como é que a gente gera esse tipo de campo, ok? Como é que a gente consegue gerar um campo não eletrostático, né, que tem essas relações? Como é que a gente faz isso? Na prática, existem várias formas de se criar campos elétricos não eletrostáticos. Porém, nesse nosso curso de eletromagnetismo, eu só vou aprofundar com vocês e descrever bonitinho uma técnica, né, que a gente faz, né, para poder gerar campos não eletrostáticos que acabam gerando forças eletromotrizes, que é o que? A lei de Faraday. Mas para poder falar de lei de Faraday, eu preciso introduzir a noção de campos magnéticos. Eu ainda nem falei de campos magnéticos com vocês. Então, né, essa origem, né, via lei de Faraday de
força eletromotriz, eu só vou comentar com vocês mais pra frente. Mas bom, para que não fique muito abstrata, né, essa noção de força eletromotriz até o momento que a gente for tratar realmente de lei de Faraday, né, que vai passar uma origem natural, né, de uma força eletromotriz, eu queria comentar com vocês, né, pelo menos aqui bem rapidamente, não vou fazer uma descrição muito detalhada, mas pelo menos só comentar outra origem, né, de força eletromotriz que não é a lei de Faraday, que é por processos químicos. Como eu comentei com vocês, eu vou só citar um exemplo, né, de um processo químico que gera essa força eletromotriz, vou só comentar, só para que vocês entendam mais ou menos, né, a noção da força eletromotriz, né, para que não fique muito jogado. E no caso eu vou estar mostrando exatamente esse caso específico por dois motivos. Primeiro, porque é o caso que o Moisés abre, legal. Então, se você tiver interesse de ver com um pouco mais de detalhe, o Moisés não aprofunda assim de forma muito absurda, mas ele vai passar com mais profundidade do que eu vou comentar aqui. Aqui eu vou só comentar a ideia por trás, ok? Mas o Moisés ele faz, né? Ele descreve um pouquinho mais detalhado do que eu vou fazer, então se você tiver interesse, é só abrir lá, né, na parte 6.8. Né, que está no capítulo 6 de correntes elétricas, que ele vai fazer exatamente, né, enfim, esse exemplo que eu vou tratar aqui é exatamente o que ele trata, só que mais rapidamente. E o segundo motivo é porque essa origem, né, de força eletromotriz, ela está embutida em todas as pilhas e baterias, ok? Como eu comentei com vocês, só com campos eletrostáticos a gente não consegue gerar correntes estacionárias. Porém, isso poderia gerar uma dificuldade de entendimento, porque toda vez que a gente tem uma pilha, uma bateria que possui, né, que fornece uma diferença de potencial, é essa diferença de potencial que faz com que exista corrente no circuito. Só que, como eu comentei com vocês, somente com campos eletrostáticos não dá para gerar correntes estacionárias em circuitos. Então significa que uma pilha, ela tem que ter algum outro campo envolvido, ela tem que ter algum outro processo não eletrostático para fazer com que essa corrente possa fluir. Porque, como eu comentei antes, se esse cara daqui fosse somente, né, fornecesse uma diferença de potencial somente, não tivesse mais nenhum processo de nenhuma natureza, não existiria força eletromotriz aqui, porque esse cara seria igual a zero e não daria para gerar corrente estacionária. E qual que é o processo que está envolvido nessas fontes de tensão, né, nas pilhas e baterias, por exemplo, que tem origem não eletrostática, que permite com que, né, o circuito funcione? São exatamente, né, alguns processos químicos, né? Como eu comentei com vocês, o Moisés ele faz uma descrição, né, mais detalhada do que eu vou fazer aqui, né? Aqui eu vou só comentar a essência, né, do que ele cita na seção 6.8, mas a ideia, pelo menos que ele coloca, que é a essência das pilhas, é que você consegue gerar campos não eletrostáticos gerando gradientes de concentração. Okay? O exemplo, inclusive, que ele passa imagina que você pegue, né, um certo recipiente, e você, um certo recipiente com água, por exemplo, e você jogue ácido clorídrico, HCl. Okay? Quando você jogar esse ácido clorídrico, né, nessa solução, você vai ter uma dissociação do ácido, certo? Você vai formar íons H+, e íons Cl-. E dependendo da forma como você coloca, né, você distribui esses íons aqui ao longo dessa solução, você pode criar gradientes de concentração. E como Moisés comenta, gradientes de concentração geram campos eletrostáticos, nesses casos aqui, já que essas concentrações estão associadas a íons, ok? Então qual que seria a ideia? Imagina que esse retangulinho que eu vou fazer aqui, ele seja exatamente a nossa fonte de tensão, uma bateria qualquer, ok? Ou qualquer coisa que forneça uma diferença de potencial, né, do mesmo estilo que uma pilha fornece para que a gente ligue no nosso circuito. Aí imagina que eu quero ligar nesse circuitinho daqui, ok? A partir do momento que eu vou ligar nesse circuito, e esse cara daqui fornece uma diferença de potencial, vamos supor que esse cara daqui nessa tampa seja o V+, e nessa parte daqui seja o V-. Se a gente tivesse somente diferenças de potencial, a gente sabe, né, que aqui dentro dessa fonte de tensão teria um campo eletrostático direcionado para baixo, certo? Por quê? Porque o campo sempre vai apontar da região de maior potencial para a de menor potencial. Porém, é possível usar de maneira consciente e inteligente, né, soluções com essas substâncias, né, que quando diluídas se dissociam em íons, é possível utilizar esses caras de forma a criar gradientes de concentrações desses íons aqui dentro desse cara, ok? Então, dentro dessa fonte de tensão, você vai colocar esses caras aqui com certos, né, enfim, gradientes de concentração, de forma que na situação de equilíbrio vai aparecer um campo E', não eletrostático, gerado exatamente por conta desses gradientes de concentração, né, que vai ser exatamente contrário ao campo elétrico dentro dessa pilha, ok? De forma que o nosso E' vai ter que ser igual a -E. Como esse campo não é eletrostático, né, a origem dele está relacionada aos gradientes de concentração desses íons, né, esse cara daqui, esse campo ele só vai existir dentro dessa fonte de tensão, do lado de fora ele é zero. Porém, a simples existência desse campo não eletrostático vai fazer com que o campo elétrico total dessa nossa situação
né, vai fazer com que o campo elétrico não seja somente o campo gerado pela diferença de potencial da pilha, certo? Existe um outro campo dentro da pilha que também faz parte da situação total, ok? De forma que o nosso campo elétrico total vai ser quanto? Vai ser o campo gerado pela diferença de potencial, né, que é o campo realmente eletrostático, mais esse campo E', que é o gerado pelo gradiente de concentrações. Se você quiser ver uma descrição mais detalhada de como é que esse cara surge, né, qual que é a origem dele, que é totalmente cinemática, por meio de difusão e tudo, seção 6.8 do Moisés, ele explica, né, de uma forma rápida, mas bem explicada. Como meu objetivo aqui não é ficar adentrando nas origens químicas desse cara, eu estou só comentando, né, como é que a força eletromotriz surge nesse tipo de problema. Então eu só estou comentando, esse cara daqui tem origem não eletrostática e ele vem de processos químicos, né, nesse caso daqui, né, processos de difusão gerados por gradientes de concentração. E esse campo não eletrostático muda totalmente a situação. Pelo seguinte, né, quanto é que vai ser a nossa força eletromotriz agora desse nosso problema? Bom, é só a gente fazer integral em um caminho fechado de EDL. Né? Só a gente fazer isso. Obviamente, qual que é o caminho que a gente tem que escolher? O caminho ao longo do circuito. Como eu sei, né, que a corrente no circuito ela vai sair exatamente da região de maior potencial para de menor potencial, ou seja, como eu sei que a minha corrente vai ser nesse sentido do lado de fora, obviamente qual que vai ser o caminho que eu vou pegar? Eu vou pegar exatamente um caminho que seja dessa forma, ó, exatamente em cima do circuito. Okay? Enfim, só pegar um caminho que vai ser exatamente do circuito, claro, como é um caminho fechado, ele vai ter que passar pelo interior da bateria, ok? Enfim, eu vou pegar esse caminho daqui, orientado, claro, no mesmo sentido, né, da corrente do lado de fora. Então eu vou pegar esse caminho daqui, vamos supor que esse caminho seja um caminho C. E claro, a gente vai ter que levar em conta o nosso E total, ok? Então quanto é que vai ser essa nossa força eletromotriz? Vai ser integral da parcela eletrostática, ok? Mais a integral da parcela não eletrostática, que é o nosso E'. Como essa nossa parcela do E é eletrostática, quanto é que vai dar esse cara? Vai dar zero, ok? Por quê? Porque se é um campo eletrostático, né, gerado por diferença de potencial, né, regra básica da eletrostática, integral no caminho fechado do campo elétrico, né, a circuitação do campo elétrico vai ser sempre igual a zero, do campo eletrostático. Agora, esse cara daqui vai ser diferente de zero. Como é que eu sei que essa integral é diferente de zero? Exatamente porque, olha só, esse campo E' só está definido aqui dentro. Certo? Então, na verdade, essa integral no caminho fechado é igual ao quê? É igual a integral somente passando pelo interior da bateria. Ok? Agora, olha só, o campo E', ele não está na mesma direção, né? Se a gente for levar em conta, ele está exatamente na mesma direção da corrente, né, do lado de fora, e por consequência do caminho que eu estou fazendo. Então esse cara daqui não só é diferente de zero, quanto ele é maior do que zero também, né, nesse nosso caso daqui. Ou seja, a introdução, né, desses processos químicos no interior dessa fonte de tensão, que gera por consequência uma força eletromotriz, nos permite utilizar essa fonte de tensão num circuito e gerar correntes estacionárias. Né? Porque para gerar corrente estacionária eu preciso, né, da existência de uma força eletromotriz. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, como é que eu fico sabendo qual que é essa força eletromotriz? Porque olha só, se você for pegar nesse nosso exemplo, para saber a força eletromotriz eu precisaria saber quem que é o campo aqui dentro. E de forma geral a gente não tem essa informação do campo ali dentro. Né? A única coisa que a gente sabe de fato é a diferença de potencial da pilha. E é aí que vem a confusão entre diferença de potencial e força eletromotriz. Olha só, a nossa força eletromotriz ela é o quê? Ela é integral de caminho fechado de E dl. Como nesse nosso exemplo daqui, né, o nosso campo, né, o único que vai ter uma integral diferente de zero é o campo não eletrostático, eu posso falar nesse caso que é integral de E' no caminho fechado, naturalmente. Como o E' só está definido dentro da fonte, né, vamos supor que aqui seja o ponto 1 e aqui seja um ponto que eu vou chamar de ponto 2. Então significa que essa integral ela vale quanto? Ela vale integral de 1 até 2 de E' dl. Agora, olha só, eu não comentei com vocês que nesse tipo de situação, né, no equilíbrio, a gente sempre tem que o E' vai ser menos o E, sendo que esse E é o campo eletrostático gerado aqui, certo? Ou seja, esse cara daqui, que só está passando por dentro da bateria eu sei que esse cara é igual ao campo eletrostático. Então, por consequência, quanto é que vai ser esse cara? Vai ser menos integral de 1 até 2 do campo eletrostático dentro da bateria, né, a nossa integral aqui de EDL. Agora, o que é a integral de EDL de 1 até 2? A integral de EDL de 1 até 2 é menos a diferença de potencial de 1 até 2, certo? Ou seja, esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar menos, porque já tinha, que multiplica menos a diferença de potencial de 1 até 2. A diferença de potencial de 1 até 2 é o quê? É o potencial do mais, né, que é o potencial do 2, menos o potencial do 1. Então esse cara daqui vai dar menos V mais V menos. Isso daqui é igual ao quê? Isso daqui é igual a V mais menos V menos, que é igual ao quê? Que é exatamente igual à diferença de potencial
da nossa fonte de tensão, certo? Aqui supondo que a gente está falando que essa fonte de tensão ela é uma fonte, né, que o nosso V mais menos V menos, né, que é a diferença de potencial, vai ser exatamente o que eu vou chamar aqui de V. Ou seja, a força eletromotriz desse nosso problema vale quanto? Vale a diferença de potencial da bateria. Então aqui a gente tem que o nosso epsilon ele vale a diferença de potencial. É por isso que existe essa confusão. Certo? É por isso que tanta gente confunde força eletromotriz com potencial. Percebam que aqui, essa expressão, ela vale para este exemplo específico. Ela vale para esse exemplo específico em que a gente está utilizando esses processos químicos para poder fazer fontes de tensão nas quais o campo não eletrostático está restrito ao interior dessa pilha daqui, dessa fonte de tensão. A gente só pode falar que essa expressão está correta porque nesse nosso exemplo, o campo não eletrostático no interior da pilha, né, da nossa fonte de tensão, ele tem o mesmo valor em módulo, mas em sentido contrário, do campo eletrostático gerado lá dentro. Para ser mais justo, esse resultado ele não é só especificamente deste problema. Toda vez que você tenta montar alguma fonte de tensão constante para alimentar um circuito, como é, por exemplo, o caso de uma bateria, para poder manter essa fonte de tensão constante, para poder ficar alimentando o seu circuito com uma diferença de potencial constante, você precisa sempre de algum processo que gere um campo não eletrostático lá dentro que sempre vai obedecer essa condição. Como vai ficar claro quando a gente chegar no contexto, né, de indução eletromagnética, lei de Faraday, vocês vão ver que essa expressão não faz o menor sentido no contexto da lei de Faraday. Ele só faz sentido nesse tipo de contexto. Okay? Só faz sentido nesse tipo de contexto. Quando você tem campos eletrostáticos e não eletrostáticos em conjunto. Okay? Esse tipo de situação, de uma maneira geral, ele vale sempre para qual caso? Você quer gerar corrente por uma diferença de potencial, mas você precisa de algum mecanismo que mantenha essa diferença de potencial. O mecanismo aqui que a gente está usando para manter essa diferença de potencial para alimentar o circuito é esse processo químico. A princípio você poderia encontrar um outro processo. Toda vez que você quer montar uma fonte de tensão constante, né, para você manter a diferença de potencial, você precisa de algum processo que gere um campo não eletrostático lá no meio, e no equilíbrio, para você manter em equilíbrio seu sistema, essa condição vai ser válida. E aí, por consequência, isso aqui chega, ok? Mas o meu grande objetivo, ao final de tudo isso que eu comentei, é que fique claro para todo mundo de que essa situação não é geral. Estou reenfatizando isso um monte de vezes agora, porque esse talvez seja o erro mais comum desse contexto de força eletromotriz. Força eletromotriz não é diferença de potencial, ok? Força eletromotriz está relacionada com comportamento não eletrostático. Diferença de potencial está associada ao comportamento eletrostático. A questão é que para esses casos em específico, para essas finalidades em específico, é possível mostrar que por conta da comunicação entre a parte eletrostática e não eletrostática, em somente uma região do nosso problema, que é dentro da fonte de tensão, esse cara acaba sendo obedecido. Mas enfim, espero que ao final dessa aula também tenha ficado claro, né, a necessidade da introdução de campos não eletrostáticos, né, para poder gerar exatamente essas correntes estacionárias, ok? Até porque, né, eu vou introduzir com vocês, né, na próxima aula os campos magnéticos, né, o contexto da magnetostática, e nesse contexto a gente sempre vai trabalhar, né, num primeiro momento, né, da magnetostática, com essas correntes, né, que a gente definiu aqui, que são as correntes estacionárias.